Andréa, eu tenho uma mágoa, um ressentimento, um rancor profundo. Eu não consigo perdoar. Eu até quero, mas eu não consigo. Ou então, olha, isso que me aconteceu, isso que a pessoa me fez é imperdoável. Eu não vou perdoar nunca. Então, qualquer que seja o seu caso, vamos conversar sobre isso hoje. Perdoar é sim um ato heróico, é um ato humano, é um ato valoroso, é saudável e nos faz muito bem. Vamos lá. Para que haja de fato perdão, a gente precisa passar por um caminho aí longo de compreensão. Vamos começando o nosso entendimento a partir do ponto da situação ocorrida. Quando algo acontece em nossa vida, não é por um acaso. Há uma projeção de conteúdos que estão em nosso interior, no inconsciente, de forma velada, a partir de crenças estabelecidas. Então, esses conteúdos são projetados a partir dos nossos sentimentos, das repetições, das experiências que temos sobre o mundo à nossa volta. Então, por exemplo, vamos trocar em miúdos. Se eu tive uma infância difícil, com um pai ausente, por exemplo, então isso não é determinante, pode ter se estabelecido em minha mente inconsciente uma determinada ideia sobre homens, sobre o masculino, sobre relacionamentos, né? E essas crenças produzirão a minha sintonia com determinadas pessoas e daí eu vou pautar todas as minhas relações em cima dessas crenças. Eu posso simplesmente encontrar homens ou pessoas semelhantes ao meu pai para poder confirmar minha crença, ou eu posso encontrar alguém muito oposto também para confirmar a minha crença. Então essa é a primeira parte da nossa história aqui do perdão. Nada em que estamos envolvidos, nenhuma situação negativa, desafiadora chega para nós sem que a gente tenha um dedinho nisso, mesmo que seja de uma forma não voluntária, tá? De uma forma inconsciente. Pensar assim nos ajuda a trazer de volta a nossa potência. Porque quando a gente fica na vitimização, eu sou a vítima, ele me roubou, ele me traiu, aquela pessoa puxou meu tapete, roubaram minha ideia, isso nos coloca num lugar infantil, impotente. E como adultos que somos, precisamos assumir a autorresponsabilidade ou a coautoria dos acontecimentos em nossa vida, senão a gente também não vai produzir situações que a gente quer, situações positivas, mais nutridoras, mais construtivas, ok? Ok. Segunda parte da história. Nada acontece por um acaso. E a gente, às vezes, não dá atenção aos sinais da vida. Então, às vezes, você já percebeu, por exemplo, que seu parceiro, sua parceira, chegava atrasado, chegava tarde, tinha uma mancha de batom, tinha uma mensagem diferente no celular, e aí, só que você não deu atenção. Aí, um belo dia, a pessoa chega e diz, olha, não quero mais, eu quero acabar nosso casamento, nosso namoro, ou você, de fato, presencia, né, ele ou ela com outra pessoa. Como é que ele fez isso? Tava tudo bem, de repente, de novo, não foi de repente. Não foi de repente. Veja, haviam sinais. E você não deu atenção. Isso acontece muito frequentemente. A gente não quer acreditar. Vamos lá. Por que tudo isso acontece, Andréa? Porque existe uma expectativa
uma idealização nossa frente a tudo, às outras pessoas, até mesmo a nós mesmos. E tudo que ameaçar ameaçar essa expectativa, né? Essa pretensa frustração, eu rechaço, eu nego, eu não quero ver. Também é um processo inconsciente. Respira, que a questão é profunda, né? Então, de novo, pensar assim nos abre a percepção para que, se eu estiver mais atenta, se eu estiver mais presente, se eu estiver mais aberta, se eu estiver menos fixada nas minhas idealizações, eu vou estar mais perceptiva a tudo que me acontece. André, então eu vou poder assim evitar as coisas ruins? Claro que não, a gente não é robô, né? Ligou o botão da presença e aí eu vou perceber tudo e vou entender tudo e aí eu vou evitar todas as coisas negativas. Não é assim, mas diminui bastante ou ameniza o nosso sofrimento. Aí a gente vai para o terceiro ponto dessa questão do perdão. O perdão, para que ele seja estabelecido, é preciso que a gente entenda tudo isso. Então, é necessário que a gente elabore toda a situação vivida, observando qual a nossa parte nisso, separando o joio do trigo, o que é meu e o que é do outro. O que eu vi, o que eu permiti, o que eu não vi, o que eu deixei de fazer. Sabe? O que é que coube a mim e o que é que coube ao outro para que aquilo acontecesse. Aí, nesse momento, é muito valioso o processo terapêutico, porque junto com outra pessoa, né, ou grupos terapêuticos, você pode perceber mais amplamente os dois lados da moeda, você e o outro. Tá? A gente está em constante relação. E relação de alteridade, num lugar de igualdade com o outro. Enquanto adultos, deve ser assim. Se não está assim, porque a relação não é adulta, não é madura, ou você não está se colocando nessa posição, tá? Então, vamos lá. Então, você vai elaborando. Primeiro, quando você vai falando sobre o acontecimento, você já vai liberando energia aqui do chakra cardíaco, e isso é muito curativo. E à medida que você vai falando, você vai conjecturando, você vai refazendo o caminho neural e aquilo traz novos atalhos. Criam-se outras vias de compreensão. E aí você desfoca do sentimento de frustração, de mágoa, de sofrimento, de angústia profunda, de inferioridade. E você vai para um lugar de autoria, de protagonismo na sua vida. Tá, eu deixei de ver isso, deixei de fazer aquilo, eu permiti isso, eu me sentia muito assim, eu dei esse espaço, essa abertura. E aí eu aprendo mais sobre mim, através dessa pesquisa interna, e eu me fortaleço para que em futuros momentos eu aja diferente. Porque eu já vou ter essa marca, esse aprendizado estabelecido. Então, da próxima vez que eu vir alguém de uma determinada forma, gato escaldado tem medo de água fria. Não tem esse ditado? Só que o gato precisa aprender, né? Que água fria é desconfortável. Se você não reconhece os seus desconfortos, os seus incômodos, as suas necessidades, as suas condições, as suas potências, você não vai poder agir adequadamente. Vamos respirar. Seguindo, mais um ponto sobre o perdão. Fazendo todo esse processo, a gente precisa querer perdoar. Tá, fulano me fez isso, parece que isso é imperdoável, estou indignada, estou ferida muito profundamente.
Mas assim, eu sei que eu preciso perdoar, porque isso está me fazendo mal. Então, querer perdoar é um ato a favor da nossa saúde, saúde física, saúde psicoemocional, saúde espiritual. Porque quando a gente fica com esse sentimento pesado, né, mágoa, ressentimento, angústia, sofrimento, dor, tristeza, ódio, raiva, a gente fisiologicamente fica mobilizado de uma forma semelhante ao estresse. Vem muito cortisol, né? Então, toda a nossa fisiologia e todo o nosso metabolismo, ele é ativado de uma forma muito intensa. Então, disfunções podem ocorrer. Sintomas, doenças aparecem e tudo mais. Emocionalmente nem se fala, né? A gente fica arrasado, a gente às vezes fica com aquele trauma e a gente não consegue se relacionar de novo, não consegue mais fazer aquilo novamente, porque está com essa lacuna aberta. Né? Então é preciso fechar essa gestalt e ter uma nova ressignificação do que aconteceu para que a gente possa seguir em paz. Espiritualmente também, a energia cada vez mais densa, mais pesada, vai criando um campo vibratório altamente negativo e repelente às coisas que a gente quer que aconteçam em nossa vida, que sejam realmente boas, positivas, importantes para nós. Então, perdoar é sim um ato saudável, muito saudável. E a partir daí, dessa elaboração toda, dessa compreensão, desse caminho todo que a gente fez para poder separar o joio do trigo e se reconhecer nessa história toda, e querendo perdoar, a gente conta com o tempo. Então, é dar tempo ao tempo para a ferida cicatrizar. Sim, não é de uma hora para outra. Até porque o ato de perdoar não tem a ver com eu vou aceitar aquela pessoa novamente, eu vou voltar àquele relacionamento, àquela situação. Não, você pode decidir, inclusive nunca mais estar presente na vida daquela pessoa ou daquela instituição, né? Mas de uma forma que aquilo não te afete mais. Como eu sei, André, que eu perdoei? Quando aquilo não te afetar mais, quando você não sentir mais dor. Você pode até sentir uma marquinha. Não, aquele lugar eu não volto mais. Mas aquilo não te faz sofrer. Há uma diferença entre dor e sofrimento. Dor é assim, você dá uma pancada na sua perna, dói. Isso é inevitável, bateu, doeu. O sofrimento é mesmo depois que passou a dor, você fica, eu levei uma pancada, minha perna machucou, eu não deveria ter levado aquela pancada. E se eu tivesse ido para o outro lado, eu não teria batido a minha perna. Entende? Então esse é o sofrimento, esse é o sofrimento assim, evitável. Deixar de prolongar a dor. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional, certo? Então, contar com o tempo, contar com a sabedoria, né, interna para lidar com a situação, para melhor resolver a situação, é algo que você precisa construir dentro de você. E em última instância, né, o último ponto que eu quero trazer aqui é perdoar o outro é perdoar a si mesmo. Porque quando você perdoa o outro, você está se libertando desse vínculo negativo, porque é criado, sim, um vínculo negativo com o outro. Quando você ama, né, cria-se vínculos de amor, de carinho, de afeição, de amizade, de fraternidade. Mas quando você odeia também, vínculos são criados. E você fica ali, na retroalimentação constante. Tanto para você quanto para o outro. Então, libertar o outro é se libertar. Perdoar o outro é se libertar.
E aí a gente pode dizer que o perdão é um ato heróico porque você faz primeiramente para si mesmo. Para que eu vou perdoar tal pessoa, Andréa? Para me libertar, para eu me sentir bem, para eu ser saudável, para eu ser mais feliz, para eu seguir com a minha vida, para eu fazer melhores escolhas, para eu seguir mais leve na minha jornada. E eu quero deixar aqui, fazer a menção de um curso em milagres, do qual eu sou uma estudiosa, autodidata. Para o curso em milagres, o curso em milagres é um livro, né, ditado por um ser espiritual e da presença crística, que nos diz, bem resumidamente, que a nossa função aqui na vida terrena, nessa terceira dimensão, é sermos felizes. E uma das formas da gente ser feliz é perdoar. E para que haja o perdão, a gente precisa reconhecer que eu e o outro somos um. Somos um. Eu e você somos um. Então, de novo, quando eu perdoo você, eu me perdoo. E se você quiser encurtar toda essa história que eu trouxe aqui no vídeo até aqui, comece pelo final. Quando acontecer de novo alguma situação diferente na sua vida, de frustração, de raiva, de mágoa, de angústia, de dor, muito sofrimento, comece pelo final, perdoe-se. Eu criei de alguma forma, eu permiti de alguma forma que essa situação acontecesse. Então, eu me perdoo porque eu não estava ciente o suficiente a respeito de mim mesma. Eu não consegui ver naquele momento que eu tinha que ver. Então, me perdoo por isso. E aí, a partir daí, você vai fazendo essa elaboração, qual é a minha parte da história, e aí você diz assim, então, o outro foi, né, coautor dessa situação junto comigo, então a gente decide liberar o outro também, a gente se libera e libera o outro também. Eu sei que tudo isso é meio complexo, é muito delicado, mas eu senti que seria importante fazer esse vídeo. E a gente, enquanto terapeuta, a gente lida muito com esse tema em consultório e a gente precisa ter esse olhar mais amplo, porque se a gente estiver enganchado também nesse não perdão, né, junto com o nosso cliente, a gente não vai ajudá-lo aí adiante. Então, se chega alguém para mim que com uma questão que ela não consegue perdoar semelhante ao que eu também estou passando, vamos ficar as duas ali, né, no nó da impotência, da vitimização, e a gente não vai conseguir avançar nem no processo terapêutico, né, e nem no caminho de nossas vidas. Tá bom? Então, se você é terapeuta, quiser algum processo de mentoria, de supervisão de caso, estou aqui à disposição. Se você quiser ser atendido também, eu tenho processos que eu faço presenciais aqui na Bahia, Lauro de Freitas, ou online também. Estou aqui à disposição. Coloca aí nos comentários como está sendo para você essa ideia sobre o perdão, alguma história que aconteceu com você. E estou aberta, assim, sempre a trocar figurinhas sobre qualquer tema que você quiser. Fica bem e namastê!